Olá, meu nome é Fabiana Alvim Pereira, eu sou cirurgião dentista, especialista em implante e periodontia, professor da Universidade Federal de Sergipe e vim conversar com vocês sobre protocolo dento-gengival implanto suportado. O que é um protocolo dento-gengival implanto suportado? É uma estrutura protética que reabilita pacientes, ou seja, é indicado para pacientes que perderam todos os seus dentes, seja ele no arco superior, como eu tenho aqui, ou no arco inferior. Além de ele repor dentes, ele repõe os tecidos de suporte desses dentes, que são a gengiva e o tecido ósseo intimamente ligado a esse dente, que sustentava esse dente. Então, quanto mais tempo eu levo para repor um dente, mais eu atrofio essa minha estrutura de suporte e maior vai ser a faixa necessária de gengiva artificial. Esse tratamento é o mais indicado atualmente porque ele é um tratamento que é implanto suportado e implanto retido. O que significa isso? O implante nada mais é do que uma raiz artificial. Ela vai repor a raiz do dente perdido. E essa prótese vai fixada e intimamente ligada a esses implantes. Então, isso vai fazer com que essa prótese tenha estabilidade, ou seja, ela vai ficar completamente rígida e fixa em relação ao tecido ósseo. E isso traz inúmeras vantagens. Então, por que eu devo utilizar esse tipo de prótese? Ela reestabelece, em primeiro lugar, saúde. Se eu tiver dentes com doença na minha boca, dentes com inflamação, dentes fraturados, gengiva com inflamação, eu vou ter perda de saúde. Essa perda de saúde traz um processo que não é benéfico nem do ponto de vista local, nem do ponto de vista sistêmico para o nosso organismo como um todo. Além de tudo, essas próteses, implantes suportadas, trazem um excelente equilíbrio biomecânico e isso devolve capacidade mastigatória similar ao dos dentes naturais. Então, aquele desconforto que os pacientes têm ao mastigar determinados alimentos, principalmente mais duros, com próteses removíveis, acaba não existindo nessas próteses implantes suportadas. Ela impacta positivamente relacionamentos tanto pessoais quanto profissionais, então o paciente não fica com receio de sorrir, não fica com receio de que a prótese se desloque durante uma conversa, durante um jantar, durante uma transação profissional. Com isso, o paciente vai ter um aumento de autoestima. Além de tudo, ele vai estimular mecanicamente tanto o tecido ósseo ao redor desses implantes, quanto o tecido muscular, por melhorar essa capacidade mastigatória, e devolve o volume e as dimensões, tanto horizontal quanto vertical, que são perdidas na face. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, esses dois pacientes, tanto homem quanto mulher, eu propositalmente pus um homem e mulher porque o padrão acontece independente se é homem ou mulher. Quando nós perdemos dentes, nós perdemos suporte de todo esse terço inferior da face. Tanto numa vista frontal, nós vemos que a paciente perde volume de lábio e tem um sorriso invertido, aprofundamento desse sulco nasolabial, diminuição de volume dessa região abaixo do nariz. E quando eu vejo em foto de perfil, nós conseguimos ver que existe uma relação invertida entre o lábio superior e inferior, onde o lábio superior fica posterior ao lábio inferior. Quando eu vejo o padrão facial do homem, nós temos esse mesmo padrão. Então, diminuição de volume, perda de volume de lábio, perda de volume de estruturas e inversão da relação lábio superior e lábio inferior. E como que a reabilitação oral com implantes vai impactar nessa sustentação do terço inferior da face? Nós temos aqui o mesmo caso da paciente, agora aqui em preto é a paciente antes do tratamento, que é aquelas fotos que vocês já viram. E aqui a diferença que eu tenho numa foto de perfil, reparem a relação lábio superior, lábio inferior, reparem a distância do terço inferior da face em altura, como é aumentada nessa região quando eu tenho as próteses
adequadamente restabelecidas, e da mesma maneira eu resolvo o problema de volume labial e de sorriso invertido. Também minimizo essa questão de aprofundamento no sulco nasolabial. Obviamente que aqui eu já tenho perda de colágeno associada, então a paciente já tem um sulco labial que pode ser ainda otimizado utilizando-se preenchedores faciais, mas a prótese já tem um papel importante. Então, antes de fazer procedimento estético, deve ser feita a reabilitação oral ou a avaliação de necessidade de reabilitação oral. E depois, se o resultado puder ser otimizado com preenchedores e o paciente tiver essa intenção, fica ainda melhor o resultado. A mesma coisa nós temos como padrão de resultado no paciente do sexo masculino, mostrando as fotos antes em preto e branco e depois a melhora na relação lábio superior e inferior, a melhora de dimensão vertical, a melhora de exposição labial e de volume do terço inferior da face em anterior. Então, esses tratamentos, mesmo sem mostrar ainda a parte do sorriso, rejuvenescem bastante a face do paciente por devolver esse volume perdido. E no sorriso, como que fica o impacto dessas próteses dentogengivais? Então aqui nós temos também a foto do paciente mostrado anteriormente sorrindo e antes e depois do procedimento de reabilitação oral e mostrando como é importante aqui a personalização da harmonia de formato, de posição, de coloração dos dentes com a face do paciente, para que eu tenha um sorriso o mais natural possível e devolva para esse paciente toda a função, toda a estética e toda a saúde que foi perdida com a perda dos dentes. Outro caso de outra paciente, mostrando antes e depois, podem ver que o padrão acaba sendo similar entre os casos. Claro que esse colapso do terço inferior é maior quanto mais dentes perdidos a paciente tem, quanto mais comprometimento de saúde esses dentes têm. Então, quanto mais estruturas perdidas, maior é o impacto. Mas a gente vê uma diferença enorme entre antes de fazer o tratamento reabilitador e posterior ao tratamento reabilitador. Aqui temos uma outra paciente com dentição parcial, então utilizava prótese removível. Os dentes que seguravam essa prótese removível já não tinham mais viabilidade, eram dentes que tinham doença periodontal, tinham fraturas, dentes que tinham má posição dentária, então indicados para extração e feita a reabilitação oral com implantes, prótese implante suportada superior. Alguns pacientes perguntam e ficam bastante receosos quanto à naturalidade. Vocês já viram nos sorrisos anteriores e agora num close de sorriso, mostrando para vocês primeiramente com os lábios retraídos, e essas próteses são mistas, dentogengivais. Então elas repõem dente e repõem gengiva artificial, e aqui em cima eu tenho a gengiva natural da paciente. Da mesma maneira, se a paciente fez um tratamento superior e inferior, eu tenho dentes, gengiva artificial e gengiva natural. Vocês só conseguem ver essa transição entre gengiva artificial e natural, que depois com o implante o nome correto é mucosa, gengiva é só quando é sobre dentes, mas por mais que essa paciente sorria e faça o sorriso máximo dela, eu não consigo ver essa linha que fica entre a gengiva natural e a gengiva artificial. Então, se a prótese foi bem planejada, se a prótese foi bem executada, nós não conseguimos ver essa linha de transição entre prótese e gengiva natural. Então não precisam se preocupar quanto à naturalidade desse trabalho reabilitador. Essa prótese só vai ser visível para você quando for fazer a higienização, porque você vai rebater esse lábio, você vai puxar o lábio, tracionar ele para ter acesso àquela região
de interface entre prótese e gengiva natural, que ela deve ser limpa, e dentro do consultório quando formos fazer as manutenções. Falando em manutenção e reconsulta, como é a diferença de eu utilizar uma prótese e dentes naturais? Basicamente, as regras de limpeza são as mesmas. Eu devo fazer escovações diárias após cada alimentação. Então, a princípio, 3 higienizações ao dia. E, da mesma maneira que nos dentes, a limpeza se dá por uma ação mecânica. Então, não importa se eu uso pasta de dente A, B ou C, se eu uso enxaguatório bucal A, B ou C, a limpeza vai se dar por uma ação mecânica da escova, do fio dental e de alguns outros acessórios que eu possa utilizar para a limpeza da prótese. Outra coisa que é bastante importante é a questão do autoexame. Isso serve para pacientes com dentes naturais ou pacientes com implantes unitários ou implantes totais. É importante que a escovação e esse ato de limpeza seja feita em frente a um espelho e com os lábios rebatidos, afastando-se os lábios, que o paciente faça uma inspeção visual. E nessa inspeção visual ele vai ver se tem algum depósito de resto alimentar, algum depósito de tártaro, que os pacientes conhecem como tártaro, é um biofilme já mineralizado, se tem alguma alteração de vermelhidão ou sangramento nos tecidos ao redor dos dentes, tecidos ao redor dos implantes, e isso é um indicativo de que você deve procurar orientação profissional para que não cause um dano maior, para que isso seja reversível e não traga nenhum problema. Da mesma maneira que por falta de higienização, dentes podem ser perdidos, por falta de higienização, implantes também podem ser perdidos. Então, o maior sinal de que existe algum processo de doença em volta de dentes ou em volta de implantes é o sangramento durante a limpeza. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo instrução de higienização, mais específica agora para a região dos implantes. Eu já expliquei para os dentes, para implante, para pacientes que têm protocolo dento gengival, mas o sangramento durante a limpeza é um sinal importante que deve ser feita essa reconsulta. E a cada quanto tempo eu devo fazer reconsulta em pacientes que têm implantes? Da mesma maneira que sobre dentes, é indicado uma reconsulta, em média, a cada 6 meses. Por que eu digo em média? Porque essa reconsulta pode variar de paciente para paciente. Se eu tenho uma limpeza efetiva, se eu consigo limpar bem os meus implantes, bem os meus dentes, eu posso alterar essa frequência para uma vez a cada 9 meses, uma vez a cada 12 meses. Em compensação, se eu não tenho uma boa limpeza, essa consulta, esse intervalo tem que ser reduzido. Ou seja, eu vou a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Então, a frequência de visita é personalizada de acordo com a habilidade de cada paciente em higienizar corretamente os seus implantes. Ok? Estamos aqui para tirar outras dúvidas que vocês tenham. Fiquem à vontade para nos chamar a qualquer momento. Obrigado pela atenção de todas e todos.